Quando você começa a dar um conselho que não está no mesmo grau da percepção do outro, ele vai ser sempre de risco, né? O único, talvez, as evidências científicas mostram que talvez uma das poucas exceções que para algumas pessoas ajuda, e mesmo assim não é para todas, é quando um médico que a pessoa procurou faz uma orientação, e mesmo assim esse conselho não é meramente, ele tem que ser feito de uma forma organizada. Tem até protocolos que os médicos treinam para como conscientizar uma pessoa sobre os problemas de saúde que o álcool pode causar. Mesmo um médico, que a pessoa possa estar, teoricamente, algumas pessoas confiam, assim, ó, esse médico vai avaliar a minha saúde. Mesmo essa pessoa com algum grau de confiança, nem sempre tem, né? Ela precisa de um jeito para falar. Ela não pode simplesmente falar, ó, o álcool está te destruindo. Ela precisa orientar de uma forma que não faça a pessoa se sentir humilhada, que não faça a pessoa se sentir diminuída, que seja de igual para igual. Tá entendendo? Que faça a pessoa se sentir mais incluída, não faça se sentir rejeitada por causa do instinto de liberdade e o senso e a necessidade de pertencimento, né? Que muitas vezes a gente ignora. E se você ignorar nesse momento, o que vai acontecer? O alcoolista simplesmente não vai te ouvir. Essas são algumas explicações, tem outras também que eu vou te falar. Por exemplo, tem estudos muito interessantes que mostram que o órgão mais afetado pelo álcool é o cérebro. E dentro do cérebro, a parte do cérebro mais afetada pelo álcool é o nosso córtex pré-frontal. E uma das ligações que acontece é o seguinte: existe um caminho de neurônios, né, uma ligação entre o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo nosso raciocínio, tomada de decisão, avaliação do que a gente está fazendo, né? Você se dá conta do que está acontecendo. Ele é aquilo que te freia quando seu comportamento não está indo para o lugar certo. Que o álcool ele tende a diminuir a intensidade, ele diminui o trabalho, ele diminui a capacidade dessa área do cérebro. Enquanto a pessoa está bebendo, né? Quando a pessoa para de beber por um tempo considerável, isso tende a melhorar muito, né? Mas enquanto ela está bebendo, o cérebro está sendo estimulado a diminuir essa atividade. Então pensa, essa é uma parte racional do cérebro. Essa parte racional está menos desenvolvida, ela está menos ativa por conta do próprio consumo de álcool problemático. E aí, quando você traz um conselho, esse conselho, teoricamente, ele precisaria passar pelo córtex pré-frontal, né? O conselho vem por onde? Se você quiser saber o caminho neuronal, ele vem pelos ouvidos, né? Pelo córtex sensorial auditivo, ele vai para o córtex pré-frontal, essa informação, e se ele fosse bem acolhido. E aí ele passa por uma série de cálculos, uma série de avaliações e comparações, né? Que custam muita energia, e aí ele se liga com outras áreas do cérebro que vão trazendo uma sensação que te coloca na percepção emocional daquele problema. E você consegue, talvez, aproveitar aquele conselho. Isso seria uma forma saudável. Agora, uma pessoa que tem alcoolismo, o que vai acontecer? O seu conselho chega no ouvido dela e, ao invés de ir para o córtex pré-frontal, porque o jeito que o conselho foi entregue não foi, vamos dizer assim, adequado a esse problema, esse conselho vai, ao invés de ir para o córtex pré-frontal, ele vai ser sugado pela área do cérebro que é do estresse, do medo, que é a amígdala, que é uma parte um pouco mais para baixo, não a da garganta, tá? A amígdala cerebral. E aí o que acontece? Ele não vai pensar sobre aquele conselho, ele vai começar a se defender daquele conselho e o pouco que tinha de vontade de parar de beber por causa daquilo que você está dizendo que é o motivo, passa a diminuir nele. Ele passa a parar de pensar nos motivos que ele próprio tem para se defender, para o instinto de liberdade dele ser defendido. Deixa eu colocar em outras palavras. Ele vai lá, quebra a perna, porque bebeu demais, tropeçou, sei lá, quebrou a perna. Está realmente relacionado com o álcool. Aquilo não aconteceria se ele não tivesse embriagado. E aí ele para e pensa, puxa, que droga, hein? Eu acho que bem lá no fundinho, bem pouquinho, ele pensa, eu acho que aquilo ali não foi um bom momento para beber. Aí ele começa, lá no fundo da cabeça dele, pensar isso. Vamos imaginar que tem um pouquinho. E aí, de repente, chega você, com toda a razão do mundo, e começa a falar, fulano, vou colocar aqui, João,
Você bebeu demais, você viu? Por isso você quebrou a perna. Você tem que parar de beber, porque você viu? Mais uma coisa que o álcool fez de ruim para você. Você tá vendo? Você tem que parar de beber. Por isso que eu venho falando para você há tanto tempo e você não me escuta. Você percebe que o João, hipotético aqui da história, ele para de pensar no motivo que ele tinha, começa a se irritar, começa a ficar com raiva, porque ele começa a se sentir criticado e ele tende a fazer o quê? Das duas, uma. Ou ele vai se defender, vai defender a autoestima dele, vai falar, não, diminuindo o problema. Né? Não, isso aí não é. Isso aí foi um acaso, foi uma situação isolada. Vai diminuir a percepção dele. Ele não vai mais sentir a necessidade dele de mudar, porque ele vai estar muito preocupado em se defender desse conselho. Tá entendendo? Quando o conselho está na hora errada, ele não foi lá e pediu, você acha que o que fez eu quebrar a perna? Que seria bem diferente. Bem diferente. Perceba que existem estágios de consciência diferentes e que conforme o estágio da consciência, o jeito que você vai abordar precisa ser sensível a isso. Ele precisa ser adequado a cada estágio da consciência da mudança. Se ele não tem ainda interesse em parar de beber, o conselho vai cair de uma forma muito ruim. Por esses motivos que eu estou te explicando. Você está entendendo? E aí, uma pessoa que não entende isso que eu estou dizendo, me conta aqui no chat, você já sabia disso até agora? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Você tinha ideia do tanto de coisa que existe por trás do conselho? Você tinha ideia? Isso que eu não falei tudo, a gente está pegando ainda, vou explicar mais coisas, vou dar mais exemplos para simplificar mais, para ficar mais claro e para te orientar como contornar isso. Mas você tinha ideia? Fala sinceramente para mim no chat aqui, me conta, porque para mim é importante saber. Você tinha alguma ideia de que o conselho cairia errado assim? Porque intuitivamente não parece. Se a gente olhar para o senso comum, para a lógica, assim, não parece, é um conselho, quem avisa amigo é, né? Tem tantas frases que mostram isso. Há muitas pessoas que a gente gosta e admira quando nos dão um conselho, isso nos ajuda, mas talvez você não tenha se dado conta do quanto isso pode ser determinante no seu avanço para fazer quem você ama parar de beber. E aí, perceba como uma coisa tão importante como essa, né? Talvez você já tenha participado de outras coisas, né? Talvez já tenha recebido orientações sobre como lidar com o seu familiar em outros lugares. E perceba, eu não conheço ninguém que fala sobre isso. Isso não é um detalhe. Você que convive com alguém que bebe demais, não entender isso que eu estou dizendo determina muita coisa do seu resultado. E sem saber disso que eu estou falando, você vai ficar confusa. Porque é o que você sabia. E o pior, você nem sabia que você não sabia sobre isso que eu estou dizendo, né? Muitas pessoas que estão me ouvindo, o pessoal está falando aqui, que não sabia disso. E nem fazia ideia, porque daí quando a gente nem sabe que não sabe uma coisa, essa coisa está fora do nosso radar, e a gente passa a perder a esperança porque a gente não tem nem consciência de tantas coisas que existem que eu nem sei que eu não sei. E são essas as coisas que vão te trazer o resultado que você quer. São essas as coisas que vão fazer quem você vai parar de beber, que vão te levar a conseguir fazer isso. E se hoje você não consegue enxergar um caminho, é porque tem pontos cegos. Tem várias outras coisas que você não sabe. E por não saber disso também, não é legal você se criticar e começar a se chicotear, né? Colocar o balito embaixo da unha e começar a pensar, poxa, eu fazia isso com o meu filho, com a minha filha, mas eu não sabia que tinha tudo isso por trás. Eu nunca tinha ouvido falar disso e você não tinha obrigação. Sabe? Como é que você ia saber? Mas está começando a saber agora. E agora, conforme você começa a saber, a coisa muda. Né? O conhecimento ele é poder e ele faz toda a diferença. É a coisa mais valiosa que existe. Mas ele tem um problema que é o quê? Ele também é responsabilidade. Porque agora, tendo ideia de que isso é assim, você passa a ser o quê? Responsável pelo que você vai fazer com isso. Né? Você pode continuar aconselhando quem você ama da mesma forma que você fazia antes. Mas agora você sabe. Agora você tem pelo menos uma ideia já inicial do quanto isso pode, inclusive, fazer mal. Do quanto isso pode, inclusive, atrapalhar. E não só ele, porque você também paga o preço de aconselhar do jeito errado. Porque você vai colher revolta, afastamento, você vai colher resistência, críticas, e vai ficar um saco.
Fica difícil mesmo, daí a convivência vai ficando difícil. E aí você não consegue enxergar qual é o problema. Você começa a achar, porque a sociedade é cheia de ódio contra pessoas com problema com álcool, e você vai começar a achar que o problema é o seu filho, sua filha, sua esposa. É ele. Ah, também não me escuta? Pô, eu tô fazendo tudo que eu podia. E aí você vai ficar infeliz com isso. Né? Você vai se afastar do seu objetivo e vai atrapalhar o seu relacionamento.